The Beginning After the End. Volume 8.5. Capítulo 6. Mais perigoso do que costumava ser. Jasmine Flamesvort. Olhei para o sol para ver que horas eram e fiquei reparando em como parecia apenas uma mancha brilhante e fervente por trás das nuvens do céu. Era bem depois do meio-dia, o que significava que eu estava marchando pela clareira das bestas por várias horas sem ver uma única criatura comestível. Bestas de mana apareciam aos montes, mas eu não podia simplesmente matar e massacrar a primeira coisa que via pela frente, especialmente por ser algo muito perigoso de se fazer. Muitas bestas eram venenosas, como o gigantesco tremonha de lama, que é semelhante a um sapo, enquanto algumas nem eram feitas de carne. Outras eram simplesmente horríveis. 6 metros à frente, algo disparou em minha direção. Com um movimento rápido do meu pulso, uma das minhas adagas girou no ar e atingiu com um baque úmido. Aproximando-me com cuidado, puxei minha lâmina da pele dura de um almíscar com presas, uma besta de mana fedorenta que parecia uma bola marrom peluda, mas era formado principalmente por dentes e mandíbulas. Ninguém comeria tal coisa, eles tinham um gosto tão ruim quanto o próprio cheiro. Tô morrendo de fome. Eu murmurei, cutucando o pequeno cadáver com minha bota. Almíscares com presas eram incrivelmente agressivos, mas normalmente não caçariam criaturas maiores do que eles. Bem à frente, mais 2 saíram de debaixo de um arbusto e avançaram para a floresta. Enquanto eu me preparava para lançar minha adaga atrás das feras em fuga, seus núcleos ainda valiam alguma coisinha, um galho rangeu acima de mim. Mantendo-me imóvel como uma estátua, imbui mana em meus ouvidos e ouvi com atenção. Raspagem quitinosa e garras afiadas cortando a casca de uma árvore sugeriam algum tipo de besta de mana parecida com um inseto. Lentamente, tirei minha segunda adaga de sua bainha, segurando uma lâmina em cada mão. Um galho se quebrou quando algo pesado se lançou contra mim. Eu evitei o ataque e girei para encontrar uma aranha enorme e peluda com lâminas afiadas no lugar de suas pernas. A aranha arrancou suas lâminas afiadas do chão e me atingiu, mas eu dei 2 passos rápidos para trás, evitando o corte, então me lancei para a frente, enfiando uma adaga no centro de seu aglomerado de olhos e a outra na junta onde está a cabeça conectada ao resto do corpo bulboso. As pernas afiadas se debatiam enquanto a criatura perdia o controle de seus movimentos, ela já estava no caminho para a morte. Só não sabia disso ainda. Tirando ambas as adagas, pulei nas costas da aranha e a chutei, fazendo-a desabar. Depois de um momento, seus movimentos pararam. Eu deslizei por trás e dei a volta em seu rosto ensanguentado, ajoelhando-me para ver melhor. Suas mandíbulas eram quase tão longas quanto minha mão, do pulso à ponta do dedo. Feio, não é? Eu disse antes de quebrar as 2 presas grandes e guardá-las. Eu teria pegado as pernas e o núcleo também, mas o movimento através das árvores próximas me distraíram da minha morte. Algo estava correndo pela vegetação rasteira, fazendo muito barulho. Não era grande, ao que parecia, mas apenas presas faziam tanto barulho. 3 formas redondas de 8 patas escapuliram pela copa das árvores, provavelmente sentindo uma refeição mais fácil. Não querendo perder uma presa potencial para as bestas de mana, eu corri atrás dela, cortando as árvores muito mais rápida e silenciosamente do que antes. As aranhas tiveram uma vantagem inicial. Uma deles caiu das árvores 9 metros à minha frente, mas foi recebido por ambas as adagas que estavam imbuídas com mana de atributo vento, fazendo assim, as fez deslizar por 3 das pernas afiadas e então retornar às minhas mãos. Eu corri passando pela besta de mana gritando sem olhar uma segunda vez, certa de que ela não sobreviveria por muito tempo sem 3 pernas. As outras devem ter percebido que tinham competição, porque uma das bestas de mana restantes atirou um spray de teia pegajosa em meu caminho. Enrolei meu corpo imbuído com vento e me lancei contra a teia, esperando estourar. Eu fiz,
mas o que eu não esperava era que as fibras finas cortassem minha barreira protetora e deixassem uma dúzia de cortes superficiais na minha pele. Os pequenos cortes queimavam dolorosamente, embora isso tenha diminuído para uma coceira crua quando minha mana começou a curar as pequenas feridas. Grunhindo de aborrecimento, retomei a perseguição. A vegetação rasteira clareou um pouco e de repente, eu pude ver o que estava me perseguindo. Ao invés de uma besta de mana, era uma jovem. Uma elfa. Ela estava 15 metros à minha frente e a aranha mais rápida estava quase logo acima dela. O vento condensou-se em torno de minhas pernas e saltei dele, voando para o alto. Usando os galhos das árvores como trampolins, pulei cada vez mais alto, até ficar no mesmo nível das bestas de mana e diminuir a distância para o mais próximo dos dois. Soltando um assobio agudo para chamar a atenção deles, me lancei de um tronco de árvore. A aranha perna-espada girou agilmente, suas longas pernas apoiadas em um punhado de galhos diferentes. O corpo bulboso inchou e um fio de seda de aranha espalhou-se pelo dossel ao nosso redor, criando uma teia emaranhada entre mim e ela. Com a mesma rapidez, minhas adagas abriram uma lacuna nos filamentos afiados e meu ímpeto me carregou de modo que fiquei cara a cara com a besta de mana. Duas das pernas afiadas como navalhas cortaram, ressoando em minhas adagas. O impacto me tirou do curso, no entanto, girei desajeitadamente sobre a cabeça da aranha e caí em suas costas largas e peludas. Suas pernas eram surpreendentemente flexíveis, dobrando-se para cima e ao redor de seu próprio corpo para continuar a me empurrar e cortar. Eu desviei com uma de suas pernas com uma das minhas adagas enquanto a outra mergulhava na besta de mana, abrindo vários buracos na pele grossa. Um lamento agudo ressoou pela floresta antes que a criatura ficasse mole e caísse de seu poleiro. Senti um frio em minha barriga quando me vi mergulhando para baixo, mas fui capaz de empurrar o corpo e pousar em um galho próximo. Abaixo de mim, apesar da besta de mana atingiu o solo com um estalo úmido. Um grito agudo veio de perto e foi interrompido. A terceira aranha perna-espada não estava mais nas árvores, percebi e tive a mesma sensação de antes. Meu olhar rastreou rapidamente pelo chão da floresta, mas eu não vi a besta de mana ou a garota elfa. Aproveitando minha mana de vento, pulei de galho em galho, movendo-me na direção em que a vi pela última vez. A alta perspectiva aumentou minha visibilidade através da vegetação rasteira, mas ainda não consegui encontrá-la. Após vasculhar um pouco mais a floresta, pude encontrar um buraco entre 3 árvores caídas. Era escuro e cheio de teia, coberto em grande parte com folhas e galhos quebrados. Algo estava se movendo nas sombras dentro da boca do buraco. Sem tempo para pensar bem nas coisas, pulei das árvores, mirando diretamente na abertura da caverna. O vento passou forte, fazendo meu cabelo tremular atrás de mim como uma bandeira. Usei a mana imbuída em volta das minhas pernas para controlar minha queda. Ambas as adagas eram seguradas em um aperto reverso, prontas para atacar. A aranha perna-espada nem teve tempo de sentir minha presença antes que eu colidisse com ela. A força de nossa colisão rachou sua carapaça endurecida e nos jogou através de uma densa parede de teias. Ao mesmo tempo, minhas adagas atingiram suas costas, na parte onde todas as suas pernas se conectavam. Nos ricocheteamos na parede da caverna, que, no fim das contas, era na verdade um buraco profundo que mergulhava diretamente na escuridão. Por sorte, ficamos suspensas nas teias pegajosas que pareciam cordas. Abaixo de mim, a aranha perna-espada se contraia debilmente, suas patas laminadas cortando a teia, suas entranhas escorrendo pela fenda em seu abdômen e pelos buracos em suas costas. Suspiros aterrorizados vieram de cima. Presa como uma mosca em uma teia de aranha, a garota élfica estava puxando e cortando a armadilha, mas não fez nenhum progresso para se libertar. Seus olhos, sem cor na caverna escura, estavam arregalados de terror, seu corpo inteiro estava se expandindo e se contraindo com respirações rápidas e superficiais. Calma,
As aranhas são. Fui interrompida por seus gritos quando algo saltou de baixo para cima e arrancou da teia moribunda aranha perna-espada. O ataque foi tão rápido que a criatura já havia desaparecido com sua presa antes que eu pudesse dar uma olhada nela. O aparecimento desta besta de mana ainda maior e mais perigosa deu à garota vários espasmos de terror. Ela se contorceu e girou nos fios pegajosos, apenas se prendendo ainda mais, como numa areia movediça. Droga! Pare de se mover! Eu gritei com a garota, mas não adiantou. Minhas palavras caíram em ouvidos surdos e os berros da garota com certeza trairia a besta de mana de volta para nós assim que terminasse com a aranha perna-espada. Usando minhas adagas, comecei a cortar as teias de aranha, tomando cuidado para ter certeza de que ainda estava apoiada e não despencaria nas mandíbulas de qualquer ser vivo horrendo que vivia nessa caverna. Uma vez que eu estava livre e agachada com segurança em uma saliência asperosada na parede da caverna, imbuí mana em meus olhos e ouvidos para olhar o que havia na escuridão abaixo de mim. Eu podia apenas ver parte de uma forma enrolada e segmentada em uma caverna abaixo. Esse ser vivo estremecia enquanto devorava a aranha perna-espada, o som da aranha sendo devorada era ecoado por toda a caverna. Embora eu pudesse ver apenas parte do corpo da besta, eu poderia dizer que era enorme, 9 metros de comprimento, talvez mais. Era feito de partes segmentadas, cada uma suportada por várias pernas, e me lembrava uma centopeia gigante. A pouca luz que atingia o fundo refletia em grossas placas de armadura quitinosa. Não reconhecia a besta, nem sabia sua classificação, mas tinha certeza de que era poderosa. A elfa ainda estava se debatendo violentamente contra a teia, enviando tremores através dela, como tocar um sino de jantar para a criatura abaixo. Eu sabia que poderia sair facilmente, mas alcançar a garota exigiria que eu me jogasse de volta no meio da teia, me colocando em uma posição muito ruim para me defender de outro ataque. Seria uma mentira dizer que não considerei apenas sair e deixar a elfa entregue ao seu destino. Em vez de pular para cima e para fora da caverna, decidi explorar caverna abaixo. O mais cuidadosa e silenciosamente que pude, usando a mana do vento para amortecer o ruído, pulei de saliência em saliência até ficar logo abaixo da borda do teto da caverna que se abria para fora do buraco. A caverna não era tão grande quanto eu esperava, embora eu mal pudesse ver um punhado de buracos escuros onde outros túneis saíam do covil da besta de mana, talvez se estendendo em uma rede maior de tocas. Eram 6 metros do teto da caverna até o chão áspero e talvez 10 ou 12 metros de diâmetro. A enorme besta de mana estava bem abaixo de mim. Como eu pensei anteriormente, parecia muito com uma centopeia gigante coberta por um revestimento espesso. Era maior do que eu imaginava. Muito maior. Tinha 2 longas antenas que brotavam do topo de sua cabeça chata, constantemente sondando ao redor e 2 mandíbulas curvas, cada uma com comprimento da minha altura. A coisa poderia me partir ao meio com uma única mordida. Sua extremidade posterior se dividia e se estreitava, enrolando-se em 2 caudas farpadas semelhantes a escorpiões. Então eu percebi o que era. Um devastador. A besta de mana clássica se mudou, desenrolando-se de sua refeição de curta duração. Agora que estava mais perto, tinha certeza de que tinha pelo menos 15 metros de comprimento, mas a maneira como se enrolava disfarçava seu verdadeiro tamanho. Devastadores eram criaturas escavadoras que geralmente viviam nas partes mais selvagens da clareira das bestas. Eles caçavam outras bestas de mana classe S, como a Hidrax de ferro e o urso pardo da meia-noite, lançando armadilhas como esta e atraindo-as com outras bestas mais fracas. Ou garotinhas élficas, pensei amargamente comigo mesma. Pequenos tremores percorriam a rede de teias, que desciam até o chão da caverna. O devastador já sabia que tinha mais presas em sua armadilha, eu tinha certeza, mas a aranha perna-espada parece ter aliviado sua fome, pois não estava indo buscar sua nova presa.
Talvez eu tivesse tempo suficiente para sair do túnel, se estivesse disposta a deixar a garota para trás. Mas eu não poderia deixar ela aqui. A criatura pode vir atrás dela a qualquer momento, então não devo desperdiçar mais tempo. Subindo de volta, rastejei ao redor da borda do túnel vertical, agarrando-me firmemente à parede de terra logo acima de onde ela se abria para a caverna mais ampla. Eu podia ouvir o devastador se movendo, suas centenas de pernas revirando a sujeira com um som de raspagem aparentemente silencioso. Sua cabeça apareceu abaixo de mim, as antenas tateando à sua frente, cutucando as teias e subindo pelas paredes. Elas me lembravam um par de vermes gigantes rastejando pela terra. Um grito áspero veio de cima. O devastador parou, seu corpo inteiro tremendo enquanto se preparava para pular pelo túnel e devorar a garota. Sem opções, caí direto, pousando nas costas da besta de mana classe S logo atrás de sua cabeça. Dirigi as duas lâminas em direção a uma lacuna entre duas das placas volumosas que compunham seu exoesqueleto. De repente, a besta estava se movendo, o corpo se retraindo para fora do túnel de entrada com uma velocidade surpreendente. Eu tropecei e caí de barriga, minhas lâminas errando o alvo, raspando a casca dura em vez disso. O devastador continuou a se mover, girando para longe do túnel para em direção à caverna, trazendo-me para mais perto das caudas gêmeas de escorpião que se enrolavam em sua outra extremidade. Meu corpo deslizou pela placa blindada lisa até que eu estava rolando para o lado do devastador. Não querendo cair no caminho das pernas agitadas, eu empurrei para fora, me jogando para longe da besta mana. Em seguida, enviei uma rajada rápida de mana de vento para me endireitar e cair de pé. O devastador me cercou como uma parede viva, suas pernas pisando no solo macio enquanto a cabeça larga e plana flutuava para frente e para trás, as longas antenas tocando o telhado, o chão e ao longo de suas próprias costas. As caudas farpadas pairavam acima dele, prontas para atacar. Eu esperava que elas caíssem sobre mim a qualquer momento, mas o devastador se conteve. Eu mantive meu lugar, agachado no chão no meio da massa de pernas e segmentos blindados. O devastador estava diminuindo a velocidade, depois de mais alguns segundos, parou de se mover completamente, exceto pelas antenas. Todo o corpo enorme abaixou-se, pressionando a terra. As antenas correram pelo chão da caverna, muito lentamente. A cabeça e as mandíbulas foram apontadas diretamente para mim. O devastador não tinha olhos. Esta besta de mana era inteiramente subterrânea e cega. Ela caçava presas grandes e poderosas pelas vibrações que faziam enquanto se moviam pela superfície. Não estava acostumada a lutar contra coisas muito menores do que ela, o que normalmente não representaria qualquer ameaça. Mas quão sensíveis eram essas antenas? Condensando cuidadosamente uma bala do tamanho de uma bola de gude de vento em minha mão, atirei-a na parede posterior da caverna, onde ela impactou com um baque surdo. O devastador torceu-se com uma velocidade horrenda e suas caudas gêmeas atacaram, abrindo sulcos profundos na terra. O corpo se desenrolou em torno de mim enquanto se movia para inspecionar o local, a antena tateando para matar o que havia naquele local. Eu examinei o que eu podia ver da caverna novamente, procurando uma maneira de sair da situação. Não parecia bom. Eu não tinha como saber para onde qualquer um dos outros túneis ia, e não poderia chegar a nenhum deles sem chamar a atenção do devastador. Ele poderia se mover mais rápido do que eu e um golpe mortal poderia vir de qualquer uma das pontas. Se eu corresse para a boca da caverna, poderia escalar e sair rápido o suficiente para escapar das mandíbulas da besta de mana? Talvez, se o devastador pudesse ser distraído. Anteriormente, ele não tinha me encontrado imediatamente depois que eu caí de suas costas, o que me fez pensar que meus movimentos não eram detectáveis por conta própria. Se eu pudesse colocá-lo em movimento. Condensando outra bala de mana entre meus dedos, eu a atirei nas costas largas do devastador e na boca de um dos túneis de conexão.
No momento em que atingiu a parede do túnel, no entanto, era tão indistinto que nem mesmo meus ouvidos aprimorados por mana ouviram. Já que a besta de mana não mergulhou imediatamente no túnel, eu só poderia presumir que ela também não tinha notado. O túnel estava muito longe. Como uma aumentadora, eu só poderia enviar mana para muito longe de mim. As balas simplesmente não tinham energia para causar barulho suficiente para chamar a atenção da besta. Um grito choroso veio do túnel vertical atrás de mim, fazendo com que a cabeça e as antenas do devastador girassem naquela direção. O túnel que eu escolhi para minha distração ficava do outro lado da caverna de entrada, o mais longe possível. Eu queria conduzi-lo para mais longe de onde eu precisava escapar, mas havia outros túneis mais próximos. Antes que o devastador pudesse decidir retornar à sua armadilha e ter a elfa para um lanche, enviei 3 balas rápidas de ar no túnel lateral mais próximo. O primeiro atingiu o solo bem em frente à entrada do túnel, levantando um jato de terra solta. O segundo atingiu a parede do túnel um momento depois e o terceiro bateu no telhado a cerca de 6 metros. O devastador estava se movendo antes mesmo que a terceira bala atingisse, desenrolando seu longo corpo enchendo a caverna com o som de centenas de passos rápidos. Disfarçada pelo barulho, corri em direção à saída e comecei a pular pelo túnel, cada salto fortalecido por mana girando em torno de minhas pernas. A garota ainda estava presa nas teias, mas fiquei surpresa ao ver 4 trepadeiras descendo da floresta acima, serpenteando através da teia para envolvê-la, tentando puxá-la para fora. Passei por ela e saí da boca da caverna. Agarrando a videira mais espessa, que estava enrolada em sua cintura, eu puxei. Cordas pegajosas de teia do devastador agarraram-se a ela mesmo quando foi levantada da caverna e colocada suavemente em um dos grandes troncos que obscureciam a armadilha. Assim que ela estava segura, as vinhas se viraram em minha direção, tornando-se uma barricada que me separava da garota. Ela estava olhando para mim com olhos arregalados e temerosos da cor de hortelã fresca. Seu rosto magro e anguloso estava manchado de sujeira e sangue e seu cabelo loiro brilhante era um emaranhado de folhas, galhos e teias. Muito baixinho, eu disse. Não há tempo. Precisamos ir. Gesticulei para que ela me seguisse. Ela não se moveu. Dei um passo em sua direção, mas uma das trepadeiras me atingiu como um chicote. Meu antebraço se ergueu para bloqueá-lo e, quando ele se enrolou em volta de mim, dei um puxão forte que partiu a videira ao meio. A garota se encolheu e tentou se afastar de mim, mas sua palma escorregou contra o musgo escorregadio que cobria o tronco e ela caiu para trás com um grito curto e agudo. Um instante depois, o som estrondoso de algumas centenas de pernas puxando um corpo blindado de 15 metros de comprimento veio de lá de baixo. Mal tive tempo de saltar para os galhos inclinados sobre a abertura da caverna antes que o devastador saísse de seu buraco. Eu não fui cuidadosa, saindo do meu caminho para quebrar alguns dos galhos magros enquanto subia na árvore, fazendo o máximo de barulho possível. O devastador foi rápido em me seguir, seu corpo comprido subindo cada vez mais alto para fora do buraco, então se inclinando na árvore com o estrondo de galhos quebrando. As mandíbulas em forma de foice se fecharam com um estalo retumbante poucos metros abaixo de mim. No chão da floresta, a garota estava fugindo, colocando distância entre ela e a batalha. Plantei meus pés firmemente na base de um galho grosso, dei um salto aprimorado por mana, que me levou quase 6 metros até a árvore, me dando um segundo para respirar. O devastador havia se retirado inteiramente do túnel e se enrolado no tronco da árvore para continuar subindo atrás de mim. Houve um gemido quando as raízes se soltaram do solo e a árvore tombou perigosamente para o lado, incapaz de suportar o corpo da enorme besta de mana. Ele nos seguiria se eu pulasse e fizesse uma pausa? Mesmo que não acontecesse, quanto tempo teria antes que o devastador encontrasse a muralha? Ele poderia cavar bem sob a barreira externa e ir direto para a cidade. Seria um massacre.
As antenas estavam quase no meu nível, balançando para frente e para trás enquanto sentiam por mim. Senti meu rosto se contorcer em um grunhido de concentração quando caí do galho em que estava, com as adagas prontas. Quando passei pela cabeça da besta, lancei as adagas gêmeas para fora, cada uma se movendo em um arco suave que cortou uma das antenas longas. A carne emborrachada se partiu facilmente, mas as mandíbulas se fecharam como uma armadilha com mola, pegando alguns fios do meu cabelo e arrancando-os da minha cabeça enquanto eu passava por ele. Soltando um grito de raiva, virei as duas adagas e as enfiei na parte de baixo do devastador, que não tinha uma blindagem grossa como as placas em suas costas. Um barulho estridente como de uma cigarra gigante fez meus dentes rangerem, mas segurei firmemente as alças de minhas adagas enquanto continuava a deslizar pelo corpo do devastador, abrindo 2 longos cortes em sua barriga. Sangue amarelo e viscoso caiu ao meu redor como chuva. O barulho ficou tão alto e tão terrível que pensei que iria desmaiar. De repente, fui esmagada pela besta de mana e a árvore, me deixando atordoada. Então, eu estava caindo de novo, cercada por madeira lascada e a carne vermelha profunda do devastador. O grito da besta de mana tirou todos os pensamentos da minha cabeça. Eu não conseguia nem me concentrar o suficiente para usar mana, então caí livremente até atingir o chão com um baque de quebrar os ossos. Uma dor distante puxou meu lado esquerdo e eu me perguntei preguiçosamente quantas costelas eu havia quebrado. A queda do corpo segmentado e chapeado do devastador atingindo o chão ao meu redor pareceu durar muito tempo. Deitada no chão da floresta, meus olhos fechados e ouvidos zumbindo, eu me perguntei preguiçosamente se a garota elfa tinha sobrevivido. Sob o zumbido insistente deixado para trás pelo grito de ataque do devastador, a floresta parecia silenciosa. Nenhum ruído da besta era um bom sinal, pelo menos. Finalmente, depois de alguns segundos ou minutos, tentei rolar para o lado e sentar-me. Uma dor profunda e surda abaixo das minhas costelas me tirou o fôlego, me forçando a deitar. Soltei um suspiro sibilante e timidamente movi uma mão para o local. Algo estava saindo do meu lado. Com esforço, forcei meus olhos a se abrirem e olhei para mim mesma. O ferrão farpado de uma das caudas de escorpião havia perfurado minha parte inferior das costas, perfurando todo o meu corpo para se projetar para fora da minha frente. Merda! Eu sabia que precisava me livrar do ferrão, mas era mais fácil falar do que fazer. Examinando o chão ao meu redor, vi uma das minhas adagas presa na terra a vários metros de distância. Muito longe para eu alcançar. Eu agarrei a ponta farpada da cauda e tentei quebrá-la com a mão, imbuindo mana em meus braços para me dar força, mas não consegui. Tem alguém aqui? A voz leve e assustada veio do outro lado da montanha de carne do devastador. Você está viva. Eu disse, o movimento dos meus músculos ao redor do ferrão da besta mana causando uma nova onda de agonia que se espalhou pelo resto do meu corpo. Isso é bom. Seu jeito de falar, você está ferida. Eu vou ficar bem. Eu gemi, sem ter certeza se era verdade. Você pode vir até mim? Eu ouvi rangidos, como árvores soprando no vento, então senti os passos da garota se aproximando. Meu Deus! Sem dizer nada, apontei para onde a adaga estava espetada no chão macio. A garota correu até ela e voltou, segurando-a com cuidado. Pegando-a, comecei a serrar o ferrão duro como uma pedra, tentando remover a farpa para que pudesse me libertar. Depois de alguns segundos, percebi que meus músculos estavam cansados, tão cansados que eu estava tendo dificuldade em segurar a lâmina. Minha respiração estava superficial e eu podia sentir o calor irradiando do meu peito e pescoço. Veneno! Eu disse suavemente, deixando meus braços relaxarem por apenas um segundo. Os olhos arregalados da garota de alguma forma ficaram ainda mais arregalados e ela estendeu a mão trêmula em direção à adaga. Eu posso tentar. Bufando,
Voltei a serrar o ferrão o melhor que pude. Era quase tão grosso quanto meu pulso e tão duro quanto um chifre. Em outras circunstâncias, provavelmente poderia ter feito isso sem muitos problemas, mas do jeito que as coisas estavam, eu sabia que havia uma chance real de morrer do veneno antes que pudesse me libertar. A garota observou por um tempo, seus enormes olhos cor de menta olhando para mim, lágrimas fazendo-os brilhar mesmo na penumbra. Eu resisti ao desejo de gritar com ela, economizando minhas forças para o trabalho. Depois de um minuto, ela pareceu sacudir de um estupor e começou a correr, olhando para o chão da floresta. "O que você está fazendo?" Eu rebati, incapaz de esconder minha irritação. "Eu não posso nem mesmo morrer em paz?" Olhando. Ela tirou por cima do ombro, então eu a perdi de vista. Meu cérebro cansado e envenenado não conseguia pensar em mais nada desagradável para dizer, mas um estalo do ferrão do saqueador me reorientou. Eu cortei um pouco mais da metade. Com a lâmina ainda alojada no ferrão preto para continuar a cortar, agarrei a ponta parcialmente cortada e levantei. Ela torceu, lascando e quebrando, e então, finalmente se soltou. Várias gotas de uma gosma preta espessa pulsaram da extremidade decepada. Não querendo me envenenar mais, eu arranquei um pedaço da minha camisa e enxuguei o máximo de veneno que pude, então comecei a deslizar pelo ferrão até senti-lo escorregar pelas minhas costas. Minhas pernas tremiam e tudo doía, então me sentei novamente, uma mão sobre o buraco em minha barriga. O sangue corria livremente pelos meus dedos. "Escute", eu disse quando ouvi passos apressados se aproximando. "Há um lugar para onde você pode ir. A muralha. Não é muito longe daqui." Minhas palavras foram ligeiramente arrastadas. O cabelo brilhante da garota balançou quando ela se ajoelhou na minha frente e começou a enfiar algo na ferida. "Vire um pouco para que eu possa pegar as costas também." Fiz isso, embora não conseguisse processar o que ela estava fazendo, então continuei a lhe dar instruções. "Siga direto para o oeste, depois siga as montanhas para o sul. Há apenas algumas horas de distância." Depois que ela terminou com minhas costas, a garota se moveu para se sentar na minha frente e me entregou 3 pequenas cápsulas verdes. "Aqui, mastigue isso. Depressa." Eu levantei uma sobrancelha e olhei para os frutos, cada um do tamanho do meu polegar. "Até as sementes. Eles são um antiveneno natural e as folhas de ocimum vão parar o sangramento." Com um encolher de ombros, coloquei as 3 vagens de sementes em minha boca e mastiguei rapidamente. Cada uma continha dezenas de sementes minúsculas com um sabor levemente adocicado de nozes. A garota colocou uma das mãos no meu ombro e empurrou levemente. "Deite-se e descanse. Deixe sua mana curar você. Eu ficarei de guarda, ok?" O tremor em sua vozinha não trazia confiança alguma, mas se seu remédio não funcionasse, eu iria morrer de qualquer maneira, então me sentei no chão e fechei os olhos novamente. "Eu me chamo Camelia, e aliás, obrigada. Obrigada por me salvar." "Me chamo Jasmine", murmurei cansada.